Olá, boa noite. Às vésperas do recesso de meio de ano, os parlamentares maranhenses estão correndo contra o tempo para fazer tudo o que é preciso ser feito para limpar a pauta e iniciar o segundo semestre com o menor número possível de acúmulos. Nessa força-tarefa, os vereadores tratam de aprovar questões orçamentárias. Os deputados votam projetos e fiscalizam obras. E assim, todos seguem em terreno firme enquanto esperam o arenoso mês de agosto chegar. Enquanto isso, os partidos descem do muro e literalmente tomam partido para saber com quem vão marchar nas eleições de outubro. Esses assuntos são destaques na edição desta segunda-feira do Jornal da Guará. E nós vamos mostrar também. Prefeitura de São Luís troca placa e obra que deveria ser entregue mês que vem, agora só sai em 2018. Comissão da OAB vai cobrar do município solução para mortes no Hospital da Criança. O Ministério do Trabalho e Emprego normaliza a partir de amanhã a entrega das carteiras de trabalho no estado. E veja também as atrações do primeiro final de semana do projeto gratuito das férias com mais cultura e turismo. Nós abrimos essa edição de segunda-feira do Jornal da Guarada do Destaque à Pauta Política. Essa semana é, em teoria, decisiva por ser o período que antecede o recesso parlamentar do meio de ano dos deputados estaduais. Em teoria, isso seria motivo para que todos comparecessem à sessão para ajudar a limpar a pauta, sabendo que o semestre que vem será muito corrido por conta das eleições e a tendência de ausências no plenário será maior. Só que não foi assim. As votações não aconteceram por falta de quórum. Em compensação, a sessão de bate-boca protagonizada por 2 parlamentares foi ferrenha. Quem esteve lá e acompanhou a sessão foi a repórter Elinalva Cardoso. Somente a metade dos deputados estava presente no plenário da Casa na sessão desta segunda-feira. Há apenas 3 dias para o recesso parlamentar, não houve quórum regimental. Por isso, a pauta de votação de projetos de lei e requerimentos foi transferida para esta terça-feira. A demora preocupa alguns parlamentares. A gente vem se unindo para que seja votado logo, que seja plenário. E essa semana nós já temos alguns projetos já e vamos realmente limpar a pauta e para que não fique nenhum projeto de importância do povo do Maranhão, fique para depois do recesso. O apelo dentro do plenário tem sido para que até ao último dia antes do recesso, nós temos todos presentes para que essa pauta seja exaurida, seja fechada, para que nossa população possa ter os projetos, as indicações que almejam para a melhor condição da sociedade. No grande expediente, o assunto foi a visita dos deputados à BR-135 mais uma vez. E na tribuna, os parlamentares ressaltaram a importância da intervenção do Exército nos trabalhos da rodovia maranhense chamada de Estrada da Morte. Constantemente nós temos relatos, reclamações das pessoas que ficam paradas em engarrafamentos intermináveis. Quando chega um período de feriado prolongado, isso se agrava mais ainda, fora os acidentes que têm tirado vidas, como no último final de semana, nós tivemos aí mais de 8 pessoas da mesma família perder a vida numa BR que tem sido chamada de Estrada da Morte. Durante o pronunciamento de Adriano Sarney sobre a sabatina com pré-candidatos a prefeito de São Luís, promovida pelo Partido Verde na última sexta-feira, o parlamentar lamentou a ausência do deputado Bira do Pindaré, do PSB. Somente ele e o prefeito da capital e candidato à reeleição não compareceram ao evento. O discurso foi suficiente para que os dois começassem um bate-boca. Vou voltar à tribuna e vou reafirmar minha posição. Eu não fui ao debate do PV, porque eu não tenho interesse no PV. O PV aqui é controlado por Sarney Filho, pelo Adriano Sarney. Todos sabem, a população inteira sabe que nós temos posições políticas diferentes. É claro que eu não vou ficar calado a esse tipo de coisa, porque é uma desculpa que não convence ninguém. Eu acho que se o deputado Bira tivesse propostas para a ilha, ele participaria. Na semana passada, a polêmica no Parlamento Estadual tinha a ver com a obstrução da pauta para os projetos não serem apreciados. O motivo disso era bem claro: faltava a liberação das emendas parlamentares. O governo freou essa liberação pela falta de verba. O governador reiterou diversas vezes que não seria irresponsável em liberar valores diante do quadro de crise. Daí a polêmica se estabeleceu. É justo os deputados exigirem o que é um direito garantido?
Mas no atual cenário, não seria também legítimo aguardar essa liberação para o período mais apropriado? E é igualmente justo o Estado sustar a destinação das verbas? Nessa polêmica, fomos ouvir especialistas e também os envolvidos nessa questão e saber o que dá para ser feito. Quando o assunto são as emendas parlamentares, a discussão vai longe. Na Assembleia Legislativa, o tema já foi explorado na tribuna, nas conversas particulares. Ele diz que não pode pagar a emenda dos deputados, mas sabe gastar dinheiro com aviões. Ele não tem dinheiro para algumas coisas, mas para outras tem. A tese da deputada é defendida também por outro deputado da oposição. Há uma insatisfação da classe política perante o governador da forma de trato, de forma como trata os prefeitos, como trata os aliados e como trata essa casa, de forma sem dar a atenção necessária, sem cumprir acordos combinados, sem pagar as emendas que precisa chegar lá na ponta, lá nas nossas bases eleitorais, que são promessas de campanha. O problema de tanta queixa se dá porque o governo do estado ainda não liberou as emendas parlamentares, um direito garantido aos deputados a fim de que destinem verbas para serem empregadas onde eles quiserem, desde que sejam para serviços de interesse público. Mas quando se fala em gestão de serviços, o Estado tem a prerrogativa de ser o principal ator. Ele é o grande responsável pela execução dos trabalhos, inclusive aqueles que podem ser feitos com o uso de emendas. O posicionamento do governo é muito claro. É preciso evitar desperdícios no orçamento do Estado. Por isso, a ordem é privilegiar o que for manter os serviços essenciais, como o pagamento do funcionalismo público e a continuidade de obras em todo o Maranhão. É preciso, em tempos de crise, otimizar a aplicação dos recursos e fazê-lo de maneira a equilibrar as diversas rubricas. Há, sim, a necessidade de se pagar emendas parlamentares que repercutem em ações concretas para a população também, mas, ao mesmo tempo, é necessário manter a normalidade de outras responsabilidades que o Estado tem, tais como salários, segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, enfim. Para esse especialista, não há errados e corretos na questão, já que a emenda parlamentar é um direito garantido, uma conquista da democracia. Ao mesmo tempo, não se pode sacrificar as contas do Estado, ainda mais se houverem muitas necessidades. Em Brasília já se discute a possibilidade de termos as emendas de bancada, determinando o orçamento para determinadas obras que de fato são urgentes. Mas não podemos perder de vista que é um direito do parlamentar, é um direito da própria cidadania emendar o orçamento. Agora, é bom que se faça com critério. E é bom também que os instrumentos da sociedade fiscalizem as emendas. O secretário garante que diálogos com os deputados estão sendo feitos e há compreensão por parte da bancada. Tem havido um diálogo muito bom, produtivo, e desse diálogo certamente a gente vai sempre buscando um caminho de entendimento e um caminho de andar de mãos dadas o Parlamento e o Executivo. A equipe do governador tem nos explicado, em especial o secretário-chefe da Casa Civil, o ex-deputado Marcelo Tavares, é que a liberação e o pagamento das emendas, elas têm sido de acordo com a capacidade financeira do Estado. Nós sabemos que o país vive uma grande crise financeira, o Maranhão não está fora disso, mas a proporção que é possível e também de acordo com o que está estabelecido no orçamento, as emendas têm sido liberadas. Em todos os setores, o governador está tendo que fazer restrições e nas emendas também isso tem atingido. Na Câmara, uma audiência pública tratou também de discutir assuntos dos quais os vereadores têm um interesse muito amplo: orçamento. A audiência pública primou pela participação popular na elaboração dos projetos de lei. Mas o foco mesmo é estimar a arrecadação e fixar gastos, metas que precisam ser cumpridas para não estourar o previsto e atropelar a lei de responsabilidade fiscal. O objetivo é garantir a participação do cidadão na fase de elaboração do projeto de lei, servindo de subsídio ao planejamento do próximo ano. Nesse planejamento, o administrador deverá estimar as receitas que o município espera arrecadar durante o ano e fixar os gastos a serem realizados com os recursos. O orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no plano plurianual, seguindo o que foi estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Vereadores da bancada de oposição destacaram a necessidade de um redirecionamento dos gastos de acordo com as necessidades da capital. Na visão do vereador Fábio Câmara, a pasta da saúde deveria ser prioridade. A saúde do município de São Luís está completamente comprometida e o prefeito nunca procurou cuidar da saúde do município no momento que entrou para assumir a prefeitura de São Luís. Foram apresentadas também propostas de emendas pela vereadora Rose Salles. Ela mostra os valores dos investimentos do município em algumas áreas, destacando setores em que nenhum recurso foi aplicado, como no caso da habitação, e propõe mudanças para as áreas da defesa civil, segurança, emprego e renda e as feiras. E em relação a algo que é tão importante, tão vital como as feiras de São Luís, eu estou propondo que ele aumente a garantia de reforma e ampliação da CELI para mais 6 milhões de reais, porque o que está sendo colocado não está sendo aplicado. Ela chama a atenção ainda para as referências orçamentárias relativas a 2012 e 2013. Como projetar o ano 2017, pegando referências totalmente já ultrapassadas. Já os vereadores que apoiam a atual gestão pedem responsabilidade à casa e cautela no momento de realizar mudanças no orçamento. Nós somos aqui os verdadeiros porta-vozes da população, os fiscais da população, estaremos prontos para realmente acompanhar todo esse trabalho feito pela prefeitura. Mas nós temos que ter a responsabilidade suficiente para fazer os encaminhamentos e as mudanças de acordo com a prefeitura, porque nós não podemos legislar em cima de matéria financeira. Em ano de eleição, partidos estão realizando reuniões, encontros e definições prévias sobre com quem vão marchar para as eleições de outubro. Ainda está em tempo para fazer essa definição e estreitar as relações com a população. O PPS realizou a terceira edição do projeto São Luís de Verdade em Pedrinhas. A ideia do projeto é criar um plano com críticas e opiniões da população para o partido. O PPS tem como pré-candidata à Prefeitura de São Luís Elisiane Gama. Já o PSTU discutiu em uma reunião a conjuntura política nacional e internacional para as eleições. O partido vai lançar candidatura apenas em São Luís. Nas demais cidades da Grande Ilha, não haverá representantes do pleito. O Partido dos Trabalhadores, o PT, reuniu seus delegados e decidiu se coligar com o PDT e apoiar Edivaldo Holanda Júnior para a reeleição. Ainda sobre eleições 2016, a Procuradoria Regional Eleitoral no Maranhão representou o Partido Social Cristão, o PSC, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão por prática de propaganda partidária irregular. No dia 2 de junho, o partido divulgou propaganda com a participação de filiados de outro partido, neste caso prefeito e pré-candidato à reeleição Edivaldo Holanda Júnior, pelo PDT, o que é vedado por lei. A Procuradoria pede que o PSC sofra cassação do direito de transmissão que realizaria no próximo semestre, o equivalente a 5 vezes o tempo das inserções irregulares. Municípios da Baixada Maranhense vão ser contemplados a partir de amanhã com o programa Diques de Produção. E o que é esse projeto? É um programa que terá um impacto direto em comunidades agricultoras. Quem tem informações para a gente sobre isso é a repórter Aniele Pimentel. Boa noite, Aniele. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Olha só, o programa vai contemplar 35 cidades do interior e consiste no represamento da água, tornando possível às comunidades agricultoras o desenvolvimento de projetos nas áreas de piscicultura, horticultura, plantação de arroz e hortaliças. O impacto será principalmente na preservação do meio ambiente. Vai evitar a sinalização de campos naturais, por exemplo. O outro benefício será disponibilizar a água em municípios através do programa de capacitação de água de chuva. Ou seja, no período que chover, vai juntar bastante água para o período da seca. Esse programa será lançado aqui nos Leões às 10 horas da manhã pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. Eu volto com você, Pascoal, até amanhã. Muito obrigado. Boa noite. No primeiro final de semana, com a utilização do auto de infração eletrônico em etapas da operação da Lei Seca, o número de autuações já bateu recorde. Em 3 dias, ou seja, na sexta, no sábado e no domingo, foram lavrados 171 autos de infração. Os homens foram a maioria, o que corrobora uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde,
que afirmou que 10% dos homens de São Luís que bebem admitiram pegar a direção depois. Esse índice entre as mulheres é de 1,7%. Já a Polícia Rodoviária Federal multou mais de 500 motoristas infratores por não utilizarem o farol nas rodovias federais que cortam o estado no período da manhã. Vamos ver agora os números da economia. Começando com a Bolsa de Valores, que nesta segunda subiu 1,54%, terminou com cotação de 53.960 pontos. O dólar teve alta de 0,47%, cotado a 3,31, e o euro, alta de 0,42%, fechou a R$ 3,66. Hoje também foi dia de divulgação do boletim Focus. A inflação tem a previsão de alta de 7,6% e a previsão do PIB é de baixa de 3,30%. Nós voltamos a seguir com o Jornal da Guará. Em destaque, a pressão que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão, está fazendo, cobrando melhores condições no Hospital da Criança. E veja ainda o prazo para entregar a maternidade, que não saiu do alicerce e deveria ter sido entregue em agosto, e agora só em 2018. Um instante só.